No começo dessa semana, o presidente eleito Donald Trump ameaçou usar força econômica para submeter o Canadá a se tornar o 51º estado dos Estados Unidos. Mas, como você vai ver aqui, o Canadá também está tomando suas próprias providências para não ficar em desvantagem nesse cenário. Meu nome é Júlio César, eu sou professor e pesquisador de História Militar aqui na Sala de Guerra, e nesse canal a gente te informa sobre conteúdos de defesa e geopolítica. Essa notícia saiu hoje, como vocês estão vendo ali, publicada há 10 horas atrás, ou seja, ela se segue à renúncia de Justin Trudeau, que aconteceu no domingo, e também a conferência de imprensa que Donald Trump deu na segunda-feira, dizendo que sim, usaria de muita pressão econômica para submeter o Canadá a uma potencial anexação pelos Estados Unidos. E olha só o que os canadenses vêm respondendo. Pequim diz que está disposta a aprofundar laços econômicos com o Canadá, enquanto Trump traz caos comercial. Essa manchete já diz muita coisa, porque as palavras foram usadas de forma bem cuidadosa para causar um efeito bombástico, né? Você vê que o Trump traz caos comercial porque ele quer impor tarifas ao Canadá assim que assumir a presidência daqui a 10 dias, mas que o Canadá tem sim uma saída para essa desvantagem futura, que é se aproximar mais ainda da China e jogar, digamos, o Canadá no colo da China, por assim dizer. Mas como é que será que anda a relação comercial entre China e Canadá? Olha aqui, se a gente olhar a lista dos maiores parceiros comerciais do Canadá, você vê que a China está em segundo lugar aqui na lista. A União Europeia está acima, mas a União Europeia meio que não conta, você vê que não tem um número aqui, porque a União Europeia é composta de 27 países, é uma entidade, mas não necessariamente entra na escala separadamente, né? Entra na escala como um item por si, porque todos os países da União Europeia estão aqui, listados em seguida, tá? No primeiro lugar, de longe aqui, a gente percebe que os Estados Unidos são realmente o maior parceiro comercial do Canadá, e o Canadá exporta bem mais do que importa para os Estados Unidos, gerando então uma balança comercial positiva com o país. Já a China, que vem em segundo lugar, tem exportações para o país, para a China, menores do que as importações. Isso não é estranho. E faz com que a balança comercial do Canadá com a China seja negativa. Já se a gente olhar os parceiros comerciais da China, você vai ver aqui que os Estados Unidos é também, de longe, de novo, aqui o dobro do Japão, o maior parceiro comercial da China, e o Canadá só vem aqui em 18º lugar, inclusive menor. A balança comercial canadense com a China é menor do que a do Brasil, né? Cerca de metade do tamanho da troca comercial do Canadá com a China em relação à troca comercial do Brasil com a China. Mas o que então foi noticiado hoje? Que decisão é essa que o Canadá tomou? Que intenções são essas que esses diplomatas canadenses estão tendo junto com essas autoridades chinesas? Vamos embora ver aqui? A China diz que está disposta a aprofundar as relações econômicas com o Canadá, já que o relacionamento comercial deste país com os Estados Unidos passa por um momento difícil. A República Popular da China é o segundo maior parceiro comercial do Canadá, depois dos Estados Unidos, e em 2017, Ottawa quase iniciou negociações com Pequim sobre um acordo comercial. Olha isso, um país parceiro dos Estados Unidos, ao norte geograficamente localizado, querendo fazer um tratado comercial ali com a China. E como é que isso impactaria a própria economia norte-americana, né? Que vem tomando diversas medidas para coibir principalmente a instalação de grandes investimentos chineses no México, porque o México recebe muito investimento chinês, mas o México é um membro do NAFTA, a área de livre comércio da América do Norte. Então, se a China monta uma grande fábrica de carros chineses no México, por exemplo, esses carros, em tese, vão entrar sem imposto nos Estados Unidos ou com uma tarifa mais reduzida dentro do mercado americano, fazendo com que os carros produzidos nos Estados Unidos percam o mercado para esses carros importados do México, que na verdade são fabricados pela China. Em 2019, a China restringiu as importações de vários produtos canadenses, incluindo sementes de canola, em aparente retaliação à prisão de um executivo chinês de tecnologia por Ottawa. O valor das consequências econômicas, bilhões em vendas perdidas, empalidece em comparação à ameaça que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump,
fez ao Canadá, prometendo tarifas de 25% sobre todos os produtos canadenses assim que assumiu o cargo. As exportações canadenses para os Estados Unidos em 2023 ultrapassaram 592 bilhões de dólares. O texto aqui então compara o prejuízo que eles tiveram com essa crise diplomática ali com a China em 2019, com o potencial prejuízo imenso que eles vão ter com o Trump assim que o Trump assumir a Casa Branca. E já coloca, vejam vocês, coloca em luz positiva a relação do país com a China. A embaixada da China em Ottawa disse em uma declaração recente ao The Globe and Mail que está disposta a falar sobre aumentar o comércio e os laços entre os países. Ela estava respondendo a uma pergunta sobre se a China estaria interessada em retomar as negociações sobre um acordo comercial com o Canadá, dadas as ameaças comerciais dos Estados Unidos. É o que muita gente diz, né? Por trás de toda crise sempre se esconde uma grande oportunidade. Será que essa aqui é a grande oportunidade que o Canadá vai colher? A China está disposta a trabalhar com o Canadá para criar um bom ambiente para a cooperação econômica e comercial China-Canadá, com base nos princípios de entendimento correto, respeito mútuo, busca de pontos em comum, reservando diferenças, benefício mútuo e resultados ganha-ganha. Uma relação de resultado positivo para os dois lados, disse a missão diplomática. Isso está em linha com os interesses fundamentais dos dois países e dos seus povos. A China sempre defendeu a liberalização e facilitação do comércio e participou ativamente da cooperação regional e integração econômica da Ásia-Pacífico. Palavras da embaixada chinesa no Canadá. A embaixada, atualmente liderada pelo embaixador Wang Di, disse que caberia a Ottawa estabelecer as bases para as negociações comerciais. Em relação à negociação do Acordo de Livre Comércio China-Canadá, que você mencionou, espera-se que o lado canadense crie uma boa atmosfera para isso, disse a missão diplomática. Carlo Dade, diretor de Comércio e Infraestrutura Comercial da Canada West Foundation, disse que está sentindo uma abertura semelhante por parte da China. Em uma visita recente a Pequim, ele disse que as autoridades dos Ministérios de Relações Exteriores e Comércio não descartaram suas sugestões de que, à luz das ameaças do senhor Trump, a China, presta atenção, deveria tomar a iniciativa de demonstrar que leva a sério a melhoria das relações comerciais com o Canadá. As relações entre o Canadá e a China atingiram um ponto baixo em 2019, depois que o Canadá prendeu a executiva da Huawei, Meng Wanzhou, em um pedido de extradição dos Estados Unidos em dezembro de 2018, e Pequim, em aparente retaliação, prendeu 2 canadenses. A China parou de comprar soja, canola e carne suína canadenses, medidas que ela reverteu ao longo do tempo, mas não antes que os produtores do Canadá vissem bilhões de dólares em vendas perdidas. A ministra das Relações Exteriores canadense, Melanie Joly, viajou para a China em julho passado na tentativa de reabrir os canais diplomáticos. O Sr. Dade disse que a China, a segunda maior economia do mundo depois dos Estados Unidos, já está tomando medidas para se preparar para uma guerra comercial com Washington. O Sr. Trump ameaçou tarifas altas sobre a China e, recentemente, Pequim anunciou que eliminaria tarifas para importações de países menos desenvolvidos do mundo. Ele disse que a China parece ter percebido que precisa sinalizar mais abertura no comércio com outros países. Essa abertura global, eu acho, está parcialmente por trás, você sabe, da disposição deles em conversar com o Canadá. Imagina isso, a China está abrindo portas para países menos desenvolvidos, inclusive cortando as taxas de importação, e nesse momento quer se posicionar como realmente um líder global no comércio internacional, mediante essa nova postura dos Estados Unidos que vem sendo pregada por Donald Trump. Guy Saint-Jacques, ex-embaixador canadense na China, disse que não ficaria surpreso se após as esperadas eleições federais deste ano, a China se envolvesse com quem quer que fosse o primeiro-ministro e propusesse uma redefinição das relações com foco no aumento do comércio
com o argumento de que Pequim seria um parceiro mais confiável do Canadá do que Trump. Ele disse que isso seria consistente com a abordagem passada da China, na qual Pequim argumentou anteriormente a ele, como embaixador, que o Canadá precisa reduzir sua dependência comercial dos Estados Unidos. Eles me diziam: temos economias complementares, então por que não tentamos aumentar os fluxos comerciais? E a propósito, estamos crescendo a uma taxa mais rápida do que a dos Estados Unidos, lembrou o Sr. Saint-Jacques. As exportações canadenses para a China ultrapassaram 30 bilhões de dólares em 2023, tornando-se o segundo maior mercado de exportação do Canadá. A União Europeia está numa posição mais alta, mas ela é composta por 27 países. O Sr. Dade disse que a China poderia representar um mercado crescente para a tecnologia verde canadense, particularmente se os Estados Unidos, sob o Sr. Trump, recuarem das políticas de energia limpa. Se a China leva a sério o investimento em energia limpa, podemos falar com eles sobre captura de carbono e outras tecnologias? Ele disse. A China também deve estar tentando desesperadamente aumentar sua produção agrícola. Também poderíamos vender a eles serviços, equipamentos e tecnologia de agricultura. O Sr. Dade disse que a Casa Branca de Trump não gostaria de ver o Canadá assinar nenhum acordo comercial com a China, mas observou que, durante o primeiro governo Trump, Washington assinou seu acordo comercial de fase 1 com Pequim em janeiro de 2020, que foi retratado como um reequilíbrio comercial entre os dois países. Os americanos estão exigindo que cortemos o comércio com a China, que nos alinhemos com sua agenda de contenção da China, disse ele, acrescentando que quaisquer medidas para impulsionar o comércio com a China teriam que ser discretas. Imagina o Canadá, que é o vizinho mais próximo ideologicamente, etnicamente mais próximo com os Estados Unidos, fazendo um acordo de comercial, um acordo de livre comércio com a China. O impacto que isso teria nas relações geopolíticas da América do Norte. E justamente por conta disso, as autoridades canadenses estão dizendo que qualquer acordo que eles fecharem com a China, virem a fechar com a China, vai ter que ser feito bastante na surdina, sem muito alarde, para não gerar desconforto em Washington. Não podemos sair por aí dizendo que estamos fortalecendo laços com a China, ele disse. Mas ele disse que o Canadá poderia apontar para o acordo comercial Estados Unidos-China de 2020 como um exemplo de que Ottawa está meramente seguindo a liderança de Washington. Tudo é uma forma de olhar o copo, né? Tá meio cheio ou meio vazio. O Sr. Dade disse que qualquer expansão do comércio com a China ocorreria com empresas cientes dos riscos de fazer negócios lá. Tecnologia e roubo de propriedade intelectual representam um desafio. Não somos ingênuos sobre a China. Estamos dizendo isso sabendo que a China é a China. Olha que reviravolta de última hora nessa crise aí entre Estados Unidos e Canadá, hein? Você já tinha imaginado esse desdobramento? Bom, se você gostou desse assunto, se você gosta de geopolítica, história militar em particular, que tal você vir conosco em 2025, o ano em que a gente marca 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial, para conhecer os campos de batalha da Segunda Guerra lá na Europa. Olha só, a gente vai começar em abril com a expedição A Cobra Fumou 2025, onde a gente vai refazer o percurso da FEB, conhecer os campos de batalha da Força Expedicionária Brasileira na Itália. E em junho, a Sala de Guerra vai voltar para a Normandia e te levar numa excursão para conhecer todas as praias de desembarque, os locais sagrados, os cemitérios, os memoriais, tudo para você ficar por dentro de como aconteceu a campanha de libertação da Europa. E por fim, nós vamos aos Estados Unidos em outubro conhecer a maior coleção de aeronaves militares do mundo, acessar de forma exclusiva o local da explosão da primeira bomba atômica e também voar num Boeing B-29. Cara, o que você está esperando? Se você é fã, é entusiasta da Segunda Guerra, essa é a sua oportunidade e nossas vagas, infelizmente, são limitadas. Então corre, acessa os links na descrição, preenche lá o formulário sem compromisso nenhum, que você vai ser atendido pelos nossos agentes que vão negociar com você todas as condições possíveis para você realizar esse sonho, tá bom? Mas agora me diz você aí, o que você acha? Realmente o Canadá vai fazer essa aproximação maior com a China, abrir o comércio com aquele país e, quem sabe, assinar um acordo de livre comércio
com os chineses? Conta pra gente aqui nos comentários. Bom, se você gostou desse vídeo, então compartilha ele com seus amigos, dá um joinha aí pra gente e também se inscreve aqui na Sala de Guerra para não perder mais nenhum conteúdo desse tipo. Eu agradeço muito a sua audiência, vou ficando por aqui e aquele abraço da Sala de Guerra.